Gustavo, maravilhoso. Agora, o que a gente faz, né? A gente já tomou consciência disso tudo, entendemos que coisas que não estavam tão visíveis e claras diante de nós, mas o que a gente tem que fazer agora? Praticar mais apologética mesmo? Não, teologia, se afundar na teologia bíblica. Senta e chora, né, Miriam? Tem gente que vai falar, agora senta e chora. Senta e chora, né, em posição fetal, assim, não tem mais jeito. ou então, como é que faz para criar esses ambientes em qual as dúvidas, um ambiente hospitaleiro para receber as dúvidas, enfim, para proporcionar um discipulado intelectual, inclusive, mesmo num ambiente virtual, né, que é a tendência agora, inclusive das igrejas. Como que você nos ajuda a responder essas perguntas agora, trazendo as soluções, aplicação prática? Joia. Olha, primeira coisa, quem tiver interesse nesse assunto, nesse conteúdo, vale a pena investir tempo na leitura desse livro. O livro termina dando uma sugestão, uma ideia, né, de como a igreja deve responder. Não é desistir, não é ficar lamentando, achando que a geração está perdida e ponto final. Não é aceitar todas as críticas ou os desejos, achando que a igreja tem que se moldar, então, a geração mosaico. Não é dividindo a igreja do tipo, existe uma igreja para os velhos e agora uma igreja para a nova geração que é diferente em conteúdo e forma. Okay? Todas essas tentativas se mostraram equivocadas, erradas mesmo e antibíblicas. Elas destroem o conceito de igreja, o projeto de igreja. Agora, o livro é muito interessante porque no final ele traz 50 ideias. 50 ideias coletadas de pastores que se preocupam e pensam nesse assunto. Agora, eu não concordo com todas as 50 ideias que estão aqui. Mas nem o autor, ele mesmo diz isso. Ele fala, olha, eu vou colocar 50 ideias aqui, mas são os donos das ideias que estão falando. Mas são muito interessantes de você conhecer formas de responder a esse levantamento. Né? Eu gravei 3 palestras sobre esse assunto que estão no canal do YouTube. Você pode acompanhar a palestra inteira lá, onde eu tento destrinchar o conteúdo do livro. Mas eu não falei dessas ideias lá. Não dá tempo da gente ficar trabalhando as ideias. Até porque talvez nas nossas igrejas surjam outras 50 ideias diferentes dessas que surgiram aqui no livro. Uma coisa é a seguinte, vale a pena refletir sobre o problema. E é necessário humildade, é necessário reconhecer que existe uma provocação, de certo modo, legítima nessas opiniões. Okay? Legítima no sentido de que ela reflete a realidade da geração atual. Como a igreja responde é outra pergunta, mas o primeiro passo é reconhecer que essas opiniões, essa síntese, nos provocam, nos instigam a uma reflexão interna. Agora, interessante o momento em que a gente está falando da resposta, porque geralmente a resposta mais fácil e mais imediata que vem na cabeça é a seguinte: ora, vamos dar mais conteúdo para esses jovens então. Vamos dar mais palestra, vamos dar mais aula de escola dominical. Vamos fazer mais reunião de conteúdo, vamos fazer eles ouvirem mais sermão, assistirem mais vídeo, lerem mais livros. A nossa resposta mais imediata e superficial geralmente para em oferecer mais conteúdo. Porque olha só, essa pesquisa faz uma leitura da massa, ok? Mas o problema acontece no campo do indivíduo. Uau. Ou seja, os problemas não são da massa, os problemas são das pessoas. A leitura da massa nos permite identificar padrões comuns, a mente coletiva. Mas você não consegue tratar desse problema no nível da massa. Não existe uma ação global ou de massa que um grupo de jovens deva fazer para que ele fortaleça a sua fé ou não saia da igreja. Você coleta a informação da massa, mas você não aborda o problema no nível da massa, você aborda no nível individual. Essa é uma colocação muito interessante que o autor coloca aqui. Então ele vai fazer o seguinte: a estratégia errada é achar que a igreja tem que oferecer mais conteúdo, mais material
e fazer eventos de massa, do tipo avivamentos de massa, acampamentos de massa, leituras coletivas, ok? Isso é bom, tem a sua função no corpo, mas não está tratando do problema. Os indivíduos, eles se escondem na massa. Poxa, você deve ter crescido com 50 adolescentes na igreja. Estavam todos na mesma escola dominical, todos no mesmo louvor, todos no mesmo acampamento. Por que é que dos 50, 30 estão fora hoje? Entendeu? Então, tratar da massa é sempre ficar na superficialidade do problema. Onde é que está o X da questão? O que é que fala com essa geração atual? Lembre-se, se tem um aspecto fundamental da geração mosaico, é o aspecto relacional. É uma geração de gente que precisa de gente, ok? É uma geração que faz tudo, até o errado, por conta da lealdade aos amigos. É uma geração que carece de relações de confiança, de amizade profunda. Não conhece isso, não sabe o benefício que isso tem, mas ao mesmo tempo tem um monte de relações de amizade. É uma geração que, se você perguntar quantos amigos tem, ele vai olhar no Facebook e vai falar que tem milhares de amigos e seguidores, mas ele não consegue te listar 10 bons amigos dele. É uma geração que, se você perguntar quem são os seus amigos adultos, além dos seus pais, eles não sabem te dizer as amizades profundas que eles têm com outros adultos. Okay? Então, é uma geração que carece de relacionamentos construtivos. E o termo correto aqui é bíblico, né? Falando para a igreja, é uma geração que carece de relacionamentos de discipulado. Mentoria, então, né? A resposta, mentoria, a resposta que não é enfiar mais conteúdo na cabeça dessa juventude. Gente, eles têm acesso a tudo. E o que essa pandemia veio nos mostrar é que é o seguinte, ninguém aguenta mais conteúdo. Eu não sei quantas pessoas estão aguentando ouvir o seu podcast comigo falando aqui por mais de uma hora, porque ninguém aguenta mais assistir live, ver podcast, vídeo, ninguém aguenta mais conteúdo. Por quê? Porque se eu quiser assistir 5 sermões num domingo, eu tenho 5.000 sermões à disposição na internet de boas igrejas. Então não é falta de conteúdo, não é falta de livro. Não adianta achar que o problema é dar mais conteúdo, como talvez foi uma resposta para as gerações anteriores. Não é um problema intelectual apenas. É um problema relacional. A igreja, então, na perspectiva do David, e eu concordo com ele aqui, tem falhado no mecanismo de transferência do exercício da fé para as gerações mais novas. Olha só, não é falhado na pregação da palavra, não. É falhado no exercício da fé instruindo as gerações mais novas. Ou seja, como é que se caminha com o Espírito? Entendeu? Como é que é viver essa vida de crente? Quem que ensina isso para as gerações mais jovens? É Bíblia Deuteronômio 6:4, né? Que é enquanto você caminha, enquanto você anda. Isso. E com quem que você aprende isso? A Bíblia nos dá vários exemplos. Você aprende com aqueles mais experientes. Ora, Jesus fez apóstolos. Apóstolos apontavam presbíteros. Presbíteros iam instruindo as pessoas no dia a dia. A igreja funciona assim. A igreja só chegou onde chegou porque a tocha do evangelho foi passada de mão em mão dos remanescentes fiéis até hoje. Agora, a igreja precisa aprender, agora que vem o X da questão, como é que se passa a tocha da carreira da fé, da jornada da fé, para a geração atual. Porque não é a mesma forma que se passou das gerações anteriores, entendeu? Porque a geração atual está correndo uma corrida. Olha que legal a analogia da Olimpíada que eu pensei agora. Está correndo uma corrida numa pista diferente da pista do ano anterior, das gerações anteriores. Você tem que passar a tocha, o bastão para o da frente. Só que eles estão correndo outro mundo. Eles estão correndo com outro tênis no pé, pulando outros obstáculos, em outra temperatura, com outra pista emborrachada. É outra realidade. Ao mesmo tempo, é a mesma humanidade. É a mesma palavra, o mesmo evangelho. Então, o problema aqui é o seguinte, não é desenvolver mais conteúdo. Não é essa a resposta. A resposta da igreja deve ser desenvolver relacionamentos de discipulado construtivos
com vínculos de confiança dentro da igreja local, de modo que os jovens tenham referência de carreira da fé em pessoas mais experientes. Ou seja, é caminhar junto com os jovens. É, de certo modo, dar o seu sapato para o jovem pisar, né? É assim, é quando ele tiver uma dúvida de como é que ele faz no casamento, com quem que ele anda na igreja. É quando ele tem uma dúvida de como é que ele paga um financiamento imobiliário, com quem que ele conversa na igreja. Quando uma descoberta científica cutuca a fé dele, com quem que ele conversa na igreja. Quem são as referências de mentores da carreira da fé? E se você olhar para a história bíblica, existem muitos exemplos de mentoria. Paulo, Silas, os apóstolos todos, aqueles pais da igreja, os patriarcas, né? O seu pastor na sua vida, talvez o seu pai, a sua mãe, a sua avó que te criou, você sempre tem referências de mentoria e eles foram utilizados para que a fé chegasse até o seu coração. Agora, eles têm que ser usados para que a fé também desenvolva nos aspectos outros da sua vida. Então, o aspecto da fé redentiva e agora o da fé santificadora. Então, em suma, a resposta aqui não é mais conteúdo. E olha, eu estou falando isso no modo pandemia, onde a nossa vida se reduziu a conteúdo, não é isso? A nossa vida de igreja, o que é que a gente perdeu nessa pandemia? Pô, a gente perdeu contato, a gente perdeu relacionamentos. Eu não perdi conteúdo, pelo contrário, eu ganhei conteúdo. Hoje, se eu quiser assistir 5 vídeos do mesmo pastor, eu assisto. Eu não preciso esperar um sermão por domingo mais, né? Agora, eu não tenho contato com os meus irmãos da igreja, com os problemas deles. Eu não sei como é que está a saúde dos jovens da minha igreja, dos adolescentes. Eu não sei os idosos da minha igreja que poderiam estar me ensinando agora alguma coisa e não estão. Eu não sei se eu falei alguma bobagem aqui, um idoso da minha igreja ouviu e vai me corrigir, puxar a orelha domingo, entendeu? Esse aspecto eu não tenho mais. Isso, gente, é um alarme para a igreja, para falar o seguinte: igreja precisa cheirar igreja, né? Ovelha tem cheiro de ovelha, precisa ter contato. É no contexto do corpo que a gente tem a admoestação, a exortação, a instrução, né? Que a gente conhece os problemas uns dos outros para relativizar o nosso. É no contexto da igreja local, estando presentes no corpo. Eu sou um defensor do corpo, da igreja. Eu acho que crente precisa de igreja. É no contexto do relacionamento do corpo que a gente cresce como corpo bem estruturado por ação de todas as juntas. Todo mundo tem uma função aí. Agora, quando você olha para uma geração, a família da fé olha para os mais novos e para a geração mosaico com as suas características, você não pode ignorar esses filhos. Você tem que falar assim: como é que eu cuido deles? Como é que eu falo a linguagem deles? Como é que eu entendo os problemas deles? Eu mudo o ensino? Não. Mas eu preciso cuidar deles de maneira diferente. Assim como eu cuido de maneira diferente da minha filha de 9 anos e do meu filho de 6 anos. Assim como, olha que interessante, assim como a minha mãe cuidava de mim de um jeito e hoje ela cuida da minha filha, que é a neta dela, de outro jeito. Entendeu? É outro ambiente, é outro contexto, é mais ou menos isso. É uma mudança geracional que é tão estranha para as gerações antigas que às vezes a gente acha que tem que largar a mão, abandonar. Quando a resposta é o contrário, é aproximar-se de uma maneira relacional, profunda, íntima e de confiança, para que a fé seja transmitida quase que pelo suor. E eu não estou falando de fé eu estou falando de fé, exercício da fé, para que a gente corra a maratona quase que de braço dado, um carregando o outro, entendeu? É esse o aspecto. Exato, é uma vida de café, é uma vida de café, né? É uma vida de, a gente brinca com meus grupos de amigos lá, é a coquinha. É uma vida de coquinha. Vamos tomar uma coquinha? Tomar uma coquinha é isso. Um pastor que cresceu comigo na adolescência, o reverendo Felipe Fontes. Felipe cresceu comigo na igreja. E o Felipe fala assim: Gutão, vamos tomar uma coquinha. Eu sei o que ele quer dizer. Tomar uma coquinha é bater um papo profundo sobre um assunto cabeludo, entendeu? Isso é tomar uma coquinha. Pô, a gente precisa tomar uma coquinha com os mais velhos na igreja o tempo todo. E de forma especial, olha só, tem uma responsabilidade individual. Porque é pessoa para pessoa. Não dá para tratar na massa. Ok? Não dá para fazer um programa de discipulado para os jovens da igreja inteira. Não rola, errou o aspecto relacional. Ao mesmo tempo, tem um compromisso institucional.
Enquanto a gente opera no campo individual, como mentores e mentorados, mentoreados talvez, a igreja institucionalmente precisa reconhecer, institucionalmente, que ela tem que ensinar esse aspecto para o corpo e promover o ambiente para isso acontecer. Ensinar os mais velhos a ensinar os mais jovens. Ensinar os mais jovens, que é o exemplo dos mais velhos que vão ajudá-los. Entendeu? E agora, por último, Miriam, se você me permite, a gente também tem que aprender alguma coisa com a geração mais nova. Porque se Deus deu características tão marcantes para essa geração mais nova, não é só por corrupção ou por maldade que eles chegaram nesse ponto, não. Tem aspectos positivos na geração mais nova. Como eu falei, é uma geração muito relacional, que tem acesso à informação o tempo todo, que aprende num piscar de olhos. Não é? É uma geração que está acostumada a fazer 20 tarefas ao mesmo tempo. Provavelmente alguém está ouvindo aqui o podcast, não parou para ouvir o podcast, parou para estar lavando louça, lendo um livro, cuidando das crianças e ouvindo o podcast no fundo. É multitask ao extremo, entendeu? É uma geração extremamente criativa. Então, que traz soluções fora da caixa para tudo, que aprendeu a viver assim. É o que a gente mais ensina para os nossos filhos, a pensar fora da caixa. Como é que você não quer usar agora essas virtudes da geração mosaico dentro da igreja? A geração mosaico não é a igreja do futuro. Ela é a igreja no presente. Ela faz parte da igreja hoje. A igreja hoje não está na mão dos velhos e ela vai passar a igreja para a mão dos jovens no futuro. Não. Puxa, tem aspectos da geração mosaico que nos ensinam hoje a sermos mais dinâmicos, a sermos mais explícitos, certo? A sermos mais abertos, mais acolhedores, mais criativos. Então, tem um monte de coisa boa a aprender com a geração mosaico. Então, o movimento da igreja, para resumir aqui, tem que ser: veja o que tem de bom, o potencial da geração mosaico, e trabalhe nos relacionamentos profundos e de confiança, em relacionamentos de discipulado e mentoria. Agora, como você faz, o que você faz, quando, com quem, o que você ensina, aí tem 1 zilhão de ideias. E cada igreja, cada pessoa vai ter as suas ideias. Não importa, na verdade, não importa discutir esse aspecto, importa discutir o princípio. Mas é um assunto que muito me atrai, e eu estudei, né, com certa motivação nos últimos meses, principalmente por conta da pandemia, e que eu acho que a gente tem agora que aprender as estratégias para cada uma das razões, e aprender a estratégia relacional para poder trabalhar essas razões dentro do corpo. Então essa seria a minha mensagem positiva final aí. Tem muito trabalho para ser feito. Maravilha. Você vai ter que voltar aqui outras vezes para a gente dar continuidade nesse papo. Bora! Então tem mais. Quem quiser mais informação, tem os vídeos lá no YouTube, destrinchando o livro do David Kinnaman, e tem muitos videozinhos sobre interação entre fé e ciência. Aí você pode acompanhar, e fica o convite, venha conhecer a ABC2. Você não precisa ser nerd, não. Você só precisa ser crente, mas não precisa ser nerd, não. Mas se tem um gostinho por ciência, vem conhecer a ABC2, que são todos muito bem-vindos. Muito bom. Isso mesmo, gente. Isso que eu ia mencionar. No Bible. Então, tem muito conteúdo bom, sim, muita coisa pra gente aprender, muita literatura que vai enriquecer a nossa vida de igreja, nossa vida intelectual, os cursos da DC2 também. Eu faço, inclusive, eu sou aluna, já fui aluna do intelectual e agora sou aluna de pós-graduação do DCA. Então, para mim é um privilégio acompanhar eles e poder receber aqui de perto um café virtual. Né? Café virtual. Café virtual. E é isso, gente. Estou muito feliz, Gustavo, pela sua presença. Muito obrigada. Valeu, Miriam. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição.